E aí galera, tô aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre a respiração celular. Nós temos que ter em mente o seguinte, né, que quando a gente fala em respiração celular, nós estamos falando em síntese de ATP. Então a respiração celular é um processo com que as células utilizam para fabricar, para sintetizar ATP. E o ATP nada mais é do que uma molécula energética, uma molécula cheia de energia, o qual nós chamamos de adenosina trifosfato. Né? O ATP ele é basicamente um nucleotídeo, aquele mesmo nucleotídeo que a gente encontra na composição do DNA. Né? O ATP ele possui 3 grupos fosfato, por isso trifosfato, um carboidrato e a base nitrogenada, que no caso do ATP é a adenina. Por isso que a gente chama essa molécula de adenosina trifosfato. Né? Quando a gente fala em respiração celular, é importante que a gente lembre um pouco sobre a glicose, né? Porque é a glicose que vai ser o substrato dessa reação. A glicose nada mais é do que um carboidrato, um monossacarídeo, ou seja, um carboidrato simples, né? Essa glicose, os elétrons que participam das ligações ali dos átomos dessa molécula de glicose, eles são ricos em energia. Portanto, a respiração celular, ela vai utilizar dessa energia, desses elétrons que participam das ligações desses átomos, para, para sintetizar ATP, para formar a molécula de ATP. A respiração celular, por sua vez, ela acontece em 3 etapas, o qual nós chamamos de glicólise, o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, e a fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons. Ok? A glicólise, que é a primeira etapa, ela acontece no citosol da célula, ou seja, naquele líquido que há entre uma membrana e outra da célula. Já o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa acontecem dentro da mitocôndria, o qual nós vamos estudar especificamente. Especificamente em que lugar da mitocôndria que ocorre essa reação. Então, a gente partindo para a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, vamos então à etimologia da palavra, né? Ao significado da palavra glicólise. Né? Então, quando a gente fala em glico, nós estamos é apenas um derivado de glicose, né? E lise significa quebra. Então, glicólise nada mais é do que a quebra da glicose. Mas como assim a quebra da glicose, né? A quebra da glicose em 2 moléculas que nós chamamos de piruvato. Então, a glicólise, né, resumindo o que é a glicólise é o processo pelo qual eu vou pegar uma molécula de glicose e vou quebrar em 2 moléculas de piruvato. Só que para isso acontecer, não acontece assim tão simples. Acontece através de 10 reações, o qual nós vamos ver uma por uma a partir de agora. Então, a gente tem a primeira reação, né, da glicólise. A primeira reação da glicólise, né, nós chamamos de fosforilação da glicose. Então, a primeira reação consiste em pegar a molécula de glicose e adicionar no carbono 6 da glicose um grupo fosfato, transformando a glicose em glicose 6-fosfato. Quem vai realizar essa reação em alguns tecidos é a hexoquinase e em outros tecidos é a glicoquinase. São as enzimas que realizam essa reação. Então, a primeira reação da glicólise é a conversão da glicose em glicose 6-fosfato, né? Esse fosfato, ele é proveniente de uma molécula de ATP. Observa que aqui eu tenho uma molécula de ATP, retirou um fosfato dela, ela foi convertida em uma molécula de ATP, de ADP, ok? Então, um grupo fosfato da molécula de ATP foi transferido para a glicose, para o carbono 6 da glicose, convertendo a glicose em glicose 6-fosfato. Consequentemente, foi formado um ADP, ok? Então, a primeira reação da glicólise é a conversão da glicose em glicose 6-fosfato.
Por que que é importante eu adicionar esse fosfato na glicose, né? Porque esse fosfato ele vai prender a glicose dentro da célula. Lembrem que a molécula de glicose é uma molécula polar, né? E nós temos na membrana plasmática das nossas células os lipídios, né? Que são apolares. Isso já dificulta a saída da glicose para fora da célula, né? Aí quando eu adiciono um grupo fosfato nessa glicose, torna-se ainda mais difícil, torna impossível que a glicose saia de dentro da célula. É importante que ela fique dentro da célula, porque é através dela que eu vou conseguir formar ATP, ok? E a gente parte então para a segunda reação, né? Só uma observação, quando se fala em sinase, né? Por exemplo, hexocinase, glicosinase, né? Sinase é uma enzima que transfere fosfato de uma molécula para outra, ok? Então, falou em sinase, tem uma reação de uma enzima que termina com sinase, você já sabe que ali está ocorrendo a transferência de um ATP para uma molécula, né? Aí a gente parte então para a segunda reação da glicólise, que é a isomerização da glicose 6-fosfato à frutose 6-fosfato. Quando a gente fala em isomerização, significa dizer que houve uma mudança na forma da molécula. Não entrou nada, nem saiu nada dessa molécula. Houve apenas uma mudança em relação à forma da molécula. Vocês podem observar que não entrou nada, nem saiu nada. Ok? Não entrou nada e nem saiu nada. Houve só uma mudança enquanto à forma da molécula, né? Essa reação ela é realizada pela fosfoglicose isomerase. Então ocorreu uma isomeria, uma isomerização quanto à forma da molécula, né? Por que que é importante? Porque eu convertendo a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, vai ajudar nas próximas reações, né? Nas próximas, que eu digo, na terceira e na quarta reação, porque a próxima reação consiste em adicionar mais um grupo fosfato, mas no caso vai ser no carbono 1. Não teria como eu adicionar um fosfato aqui nesse carbono 1. Então, por isso que eu transformei a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A molécula vai ficar mais simétrica, ok? O que vai favorecer até mesmo na outra reação que nós vamos ver, que é a quebra da glicose em duas moléculas, ok? E a gente parte então para a terceira reação da glicólise, né? Que é a fosforilação da frutose 6-fosfato. Então observa que aqui vai ser adicionado mais um grupo fosfato na glicose 6-fosfato, convertendo ela em frutose 1,6-bisfosfato. O certo é bisfosfato, não é difosfato. Se você vê por aí difosfato, tá errado, é bisfosfato, ok? Então, eu tenho aqui a molécula de frutose 6-fosfato. A partir de um ATP, um grupo fosfato da molécula de ATP será retirado e será adicionado na frutose 6-fosfato, convertendo ela em frutose 1,6-bifosfato. Por que 1,6? Porque foi adicionado um grupo fosfato no carbono 1 e já tinha, né, da reação anterior, um grupo fosfato no carbono 6. Esse grupo fosfato, como eu já falei, ele é proveniente de uma molécula de ATP. Então, olha só, eu tinha uma molécula de ATP, dei um grupo fosfato para frutose, convertendo ela em frutose 1,6-bifosfato, consequentemente formou-se uma molécula de ADP. Eu não sei se vocês observaram, mas na primeira reação eu tive um gasto de ATP, né? Então olha só, a glicólise, né, a respiração celular, ela tem por objetivo a fabricação de ATP, a síntese de ATP, mas para que a glicólise, por exemplo,
comece, para que a glicose tenha seu início, eu preciso de molécula de ATP, tanto na primeira reação como na terceira. A terceira reação é a última reação no qual eu vou gastar ATP, né? No qual eu vou investir em ATP. Essa fase nós chamamos de fase de invertimento, que a célula ela vai invertir em ATP. Vocês vão ver que em algumas reações mais para frente nós vamos ter um saldo o dobro, né, de ATP. Nós gastamos 2 ATP e vocês vão ver que nós teremos um saldo o dobro de ATP nas reações mais para frente. Ok? Então foi adicionado um grupo fosfato no carbono 1, convertendo a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato. Aí a gente parte então para a quarta reação. Olha só, a quarta reação consiste na quebra da molécula de frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas, ok? Em duas moléculas que nós vamos chamar de hidroxicetona fosfato, de hidroxiacetona fosfato, né? Em gliceraldeído 3-fosfato. Então, a frutose 1,6-bifosfato é convertida em duas moléculas de hidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Aqui é interessante porque a partir daqui a única molécula que vai continuar na reação, que pode continuar na reação, é o gliceraldeído 3-fosfato. Então a próxima reação vai ser o que? Vai ser a conversão do hidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então a próxima reação é a conversão, né, a isomerização, conversão de hidroxicetona fosfato em gliceraldeído